Bom dia, pessoal. Podemos começar? Então vamos. Bom, gente, na aula de hoje. Ai, pronto. Tá muito frio aí no fundo? Tá? Tá calor? Tá frio? Tá de boa? Tá calor aí? Obrigado, Aninha. Obrigado. Aí, prontinho. Ah, não, desligou, gente. Perdão. Perdão. Você é louca. Você não me viu? No touro. Ah, não. Eu não tomei quantidade de álcool suficiente. Fui, era umas 9h30. Ah, eu sou velho, gente. Idoso. Sou idosão. Levei um monte de bolo para casa, canjica, só viu eu saindo com as trouxas de comida. Gente, então hoje a gente continua a parte de propriedades coligativas. Na verdade, na semana passada, a gente sequer entrou em propriedades coligativas, até onde eu me lembro, vocês me confiram. A gente falou bastante sobre a pressão de vapor, sobre o que que ela mede, né? Que a gente viu que, na verdade, a pressão de vapor é uma grandeza que a gente cria para poder medir o quão volátil é um solvente. E a partir da criação desse conceito de pressão de vapor, a gente ganha de presente duas coisas importantes, que é o conceito de volatilidade. Então, para nós, o que que é ser volátil? É ter uma pressão de vapor alta. Lembrando sempre que esse alto ou esse baixo é estabelecido de forma comparativa. Segunda coisa importante, eu não sei se eu comentei, relacionar forças intermoleculares com pressão de vapor. Fiz isso? Coloquei gráfico do álcool, do éter. Não, deixa eu ver até onde eu fui. Deixa eu ver. Eu cheguei a fazer até alguns exercícios, né? Tá, ok. Ah, já falei bastante coisa. Tá. Bom, então, acho que assim, o que eu precisava definir, principalmente relacionado à pressão de vapor, já foi definido. Agora a gente vai começar a aplicar os conceitos nos efeitos coligativos, tá? Quando a gente estuda efeitos coligativos, a gente usa quatro palavras, cada uma, para se referir a um efeito coligativo, tá bem? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é definir esses termos. E aí depois começa a fazer exercício. A primeira palavra que vem estranha é a tonoscopia. Tonoscopia. Então, já vamos começar definindo e já entrar no contexto aqui. Tonoscopia, para a gente, é a queda da pressão de vapor, a queda da pressão de vapor de um solvente, de um solvente. Então, tipo assim, o solvente ele tem lá uma pressão de vapor, X. Lembrando que esse valor de pressão de vapor ele está atrelado à temperatura. Dependendo da temperatura que o líquido se encontra, ele vai ter uma pressão de vapor diferente.
Essa pressão de vapor, quando você colocar alguma coisa dentro do solvente, um soluto, ela vai cair. Essa queda eu chamo de efeito tonoscópico. Então, queda na pressão de vapor de um solvente quando adicionamos, adicionamos certa quantidade de um soluto, quantidade de um soluto não volátil, não volátil. Tá, vamos exemplificar isso, porque é bem tranquilo isso aqui, tá? A parte mais difícil, que era entender pressão de vapor, a gente já meio que fez. Vamos imaginar que eu tenha dois recipientes, tá? Um recipiente que eu vou chamar de A, que só tem água pura. Água pura. Pronto. E no recipiente B, eu vou preparar uma solução aquosa, ou seja, o solvente água, de algum composto. Então, aqui, recipiente B, eu tenho aqui, vai, uma solução de glicose mesmo, tá? Uma solução aquosa, 0,1 mol por litro de glicose. Ó, aqui, eu acho que eu já falei isso, mas não custa nada lembrar. Esse EMão, a gente vai começar a usar ele com frequência como sendo abreviação de mol por litro, ou seja, isso aqui é uma concentração, tá? Não, cuidado para não olhar para isso e olhar e achar que isso aqui é mol por litro. Então, eu preparei lá uma solução 0,1 mol por litro de glicose. Aqui tem o soluto. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar cada uma dessas soluções numa daqueles recipientes fechados que a gente viu na aula da semana passada e vou medir a pressão de vapor a cada temperatura. Pressão de vapor da água a 20 graus, pressão de vapor da água a 30 graus, pressão de vapor da água a 40 graus, e vou fazer a mesma coisa com a solução aquosa. Pressão de vapor da solução aquosa, 20 graus, e vou comparar os valores de pressões de vapor. E óbvio, e a gente vai olhar isso para um gráfico, né? Tá? Então aqui, ó, pressão de vapor em função da temperatura. Bom, a gente já viu lá na semana passada que não importa qual seja o solvente, se ele está puro ou se ele não está puro também, a curva de pressão de vapor ela tem sempre o mesmo jeitão, né? Vamos colocar aqui duas curvas, duas curvas. Ó. Quando a gente compara as pressões de vapor da água e da solução aquosa no mesmo gráfico, a gente tem um perfil desse tipo aqui. Sendo que essa primeira curva aqui, ó, representa a pressão de vapor em função da temperatura do solvente, da água pura. Água pura. Tá? Cada temperatura, uma pressão de vapor. Cada temperatura, uma pressão de vapor. Cada temperatura, uma pressão de vapor. E assim por diante. Ok? Muito bem. A outra curva é a curva de pressão de vapor da solução. Tá. Olha para as duas curvas. Dá para perceber o abaixamento da pressão de vapor? Vamos imaginar que a gente precisasse, numa prova discursiva, mostrar no gráfico o que está escrito aqui. Ah, então tonoscopia é a queda da pressão de vapor do solvente quando eu ponho o soluto. Como é que eu mostro isso no gráfico? Você compara as pressões de vapor. Primeiro que assim, né, numa olhada rápida, a curva de pressão de vapor da água está mais para o alto. O que isso quer dizer? Que ela é mais volátil. Quanto mais para o alto está a curva, mais volátil é o líquido. Ok? Isso é uma análise bem rápida. Um jeito de você, por exemplo, explicar isso eventualmente numa prova discursiva, o que você faz? Escolhe uma temperatura qualquer, chamar aqui de T1, ó, e descobre, olhando no gráfico, claro,
quais são as pressões de vapor nessa temperatura. Ó, joga o ponto nos dois gráficos, projeta lá o ponto T1 nos dois gráficos, que você vai ter isso aqui, ó. Vocês vão ter isso aqui, ó. Tá vendo essa bolinha preta aqui, ó? Se eu projetar ela no eixo Y, o que que eu encontro? Pressão de vapor da água. PV da água pura. Pus a glicose. Pus a glicose. Pressão de vapor cai. Pressão de vapor da solução. Ok? E aí o que que eu percebo, gente? Tá vendo essa diferença aqui, ó? Essa diferença? Essa diferença no gráfico é o quanto a solução perdeu de volatilidade. Aqui estava a pressão de vapor, aqui a pressão a nova. Então esse pedaço aqui, ó, é o chamado delta P vapor. Vapor, tá? O delta P vapor é basicamente a diferença de pressões de vapor, a queda de pressão de vapor. Queda da pressão de vapor. Tá. Tem duas coisas sobre essa queda, gente. Primeira, como é que eu explico essa perda de volatilidade pensando na estrutura da matéria? Tipo, quimicamente falando, que argumento eu poderia justificar para o fato de ter colocado uma coisa lá dentro e por conta dessa coisa, a solução ficou menos volátil? Interação molecular. Todos os efeitos coligativos que a gente está citando vão ter sempre a mesma explicação. Nesse caso, o que que eu entendo? A glicose é um soluto que interage com a água por ponte de hidrogênio. A água, por si só, já tem as interações dela, as pontes de hidrogênio dela, com ela mesma, água com água. Quando você adiciona um outro soluto, você tem um acréscimo de interações moleculares. Então, eu vou escrever aqui assim, ó. A presença do soluto, a presença do soluto aumenta as interações moleculares da solução. As interações moleculares da solução. Da solução. Beleza? Então, normalmente, a pergunta que vai envolver tonoscopia, ela vai nessa linha. Olha, ou para você identificar quem é o gráfico do solvente puro e da solução, isso é tranquilo, ou explicar o porquê dessa diferença, tá? Beleza? Em alguns vestibulares, aí já muito mais específico, tá, gente? Deixando claro que eu vou falar agora é muito, muito, muito específico. Eu posso calcular a nova pressão de vapor. Eu posso calcular uma nova pressão de vapor. Esse cálculo é conhecido, vamos colocar aqui, ó, cálculo da nova pressão de vapor. Isso aqui é conhecido como lei de Raoult. Lei de Raoult. Lei de, escreve assim, ó, Raoult, tá? Esse cara ficou famoso dentro desse estudo porque ele foi o químico que quantificou esse efeito. Tá, esse efeito acontece. Por que que ele acontece? Por causa das interações. Ok. Quanto ele acontece? Ele quantificou e a partir dessa quantificação eu tenho uma fórmula para calcular, tá? Bom, a pressão de vapor a partir da lei de Raoult ela é calculada assim, ó, gente. Espera aí que eu já explico.
Ó, isso é lei de Raoult, tá? O que que essa equaçãozinha mostra? Ela vai dizer assim, ó, a pressão de vapor da solução, tá? A pressão de vapor da solução, ela é proporcional à fração molar do soluto em relação à pressão do solvente. Então, por exemplo, imagine que nessa temperatura a pressão de vapor da água tenha um valor. Então, pressão de vapor da água vem aqui, ó. Esse X do soluto é o que a gente chama, não sei se vocês vão lembrar, de fração molar. Fração molar do soluto. Lembrando que fração molar nada mais é do que uma porcentagem de mols. Uma porcentagem de mols. Por exemplo, vamos imaginar que na hora que eu preparei essa solução aqui, ó, preparei uma solução de glicose na água, tá? Ela tem uma fração molar. Ela tem uma fração molar. Então vamos imaginar que a fração molar da solução seja 0,02. Agora vamos ver se vocês lembram disso. O que significa, em termos práticos, dizer que a fração molar de uma solução é 0,02? Se isso é uma fração molar, significa que o número de mols do soluto dividido pelo total dá isso aqui. Se você multiplicar isso aqui por 100, o que que você ganha? Uma porcentagem. Uma porcentagem. Ah, então, por exemplo, numa solução onde a fração molar é 0,02, isto significa dizer que ali dentro temos 2% de soluto. Portanto, porcentagem de soluto igual a 2%. 2%. Então, a pressão de vapor da solução é igual. Ah, espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Onde eu pus P da solução? Coloca delta P da solução, tá? É a queda na pressão de vapor. É a queda na pressão de vapor, tá? Delta P da solução é 2% da pressão do solvente puro. Solvente puro. Tá aqui. O que que é importante de você lembrar? Sinceramente, a fórmula provavelmente você não vai usar na sua vida. Talvez a gente use aqui nos exercícios. O que é importante lembrar é o seguinte: quanto mais concentrada for a solução, mais esse valor cai, a queda de pressão. Quando a solução está muito diluída, por exemplo, isso aqui é uma solução bem diluída, ó. 2% de soluto tem quase nada de soluto. Então a queda na pressão de vapor vai ser 2% da pressão do solvente, ou seja, uma queda pequena. À medida que essa solução vai se tornando mais concentrada, uma solução 20%, 30%, 40%, essa queda na pressão de vapor vai ficando cada vez maior. Ou seja, quanto mais diluída tá a solução, mais a pressão de vapor dela se parece com a pressão do solvente. Ou, em termos práticos, quanto maior a concentração, mais para baixo está o gráfico da solução. Essa queda da pressão de vapor aqui, ó, ela vai ficando tanto maior quanto mais concentrada for a solução. Tudo bem? Beleza? Por que que essa constatação aqui ela é importante, mesmo que você não decore a fórmula? Mesmo que você não decore a fórmula. Olha para isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Exemplo. Isso aqui, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, gente, eu tirei de um exercício. Tem vários exercícios assim, tá? Inclusive, tem um na apostila que a gente vai fazer. Ó, aqui, aqui.
e aqui. Considera aí três gráficos, tá? ABC. Cada um desses gráficos vai mostrar a pressão de vapor de uma solução em função da temperatura. Tá. Agora imagina o seguinte, eu tenho três soluções, tá? E a minha tarefa vai ser descobrir qual dos gráficos corresponde a qual solução, tá? A primeira solução é uma solução de glicose, C6H12O6, né? De concentração 0,1 mol por litro. Então, uma dessas três curvas se refere a uma solução de glicose 0,1 mol por litro. O segundo gráfico, que eu não sei qual é uma solução de cloreto de sódio 0,1 mol por litro. Aqui. E o terceiro é uma solução de cloreto de cálcio 0,1 mol por litro. Tá aqui. E a nossa tarefa é descobrir qual dos gráficos corresponde a qual das soluções, tá? Primeira solução, 0,1 molar glicose. Segunda, 0,1 molar NaCl. Terceira, 0,1 molar CaCl2. Para analisar isso aqui, eu não preciso desta fórmula. Eu não quero calcular a queda de pressão de vapor, nada disso. O que eu quero é tentar descobrir qual dessas soluções é mais ou menos volátil que as demais. Uma coisa a gente pode já garantir, vai. Todas elas terão pressão de vapor menor que a da água. Isso é fato. Eu tenho uma solução. É tudo aquoso, tá? Aqui é aquosa também, ó. Esqueci de colocar aquoso. Senão fica estranho. Aquosa. Tá aqui. Beleza? Bom, vamos juntar algumas informações. Eu sei que a pressão de vapor cai por causa das interações moleculares. É por isso que a pressão de vapor cai. Essas interações moleculares a mais, as interações moleculares que aparecem por causa do soluto, não é? Então, meu raciocínio é: onde tiver mais soluto dissolvido, tem mais partícula para interagir. Onde tiver mais partícula para interagir, as interações moleculares são mais fortes. Consequentemente, a pressão de vapor é o quê? Menor. Vocês entenderam? De novo. Onde tiver mais partícula de soluto, mais interações terão. Se tem mais interações, a pressão de vapor cai. O solvente perde volatilidade. Tudo bem? Aí você fala assim, Danilo, mas as concentrações são as mesmas, né? Não, não. Aí que tá, não. Não por quê? Solução de glicose. Solução de glicose, que é o C6H12O6, numa concentração de 0,1 mol para cada litro. Ok. Solução de glicose, 0,1 mol por litro, significa que a cada litro eu tenho 0,1 mol de partículas interagindo com a água. Beleza. Só que, gente, numa solução de NaCl, o que que eu tenho ali dentro? Eu sei que essa pergunta pode parecer idiota, mas o que eu tenho aqui dentro são íons. O NaCl, ele não é um soluto que, além de ser solúvel na água, ele dissocia. Então, quando eu preparo, imagina que eu vou preparar uma solução de NaCl, 0,1 mol por litro. Então, o que eu faço? Pego 1 litro de água e taco 0,1 mol ali. Na hora que eu tacar o 0,1 mol ali dentro, o sal não vai ficar Na mais, Cl menos? Então, dentro desta solução, a nossa concentração real é 0,2 mols por litro. Por quê? Porque eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com uma solução iônica.
que está interagindo com a água lá dentro, gente, não é NaCl. Não sei se vocês percebem isso. O que está promovendo interação com a água lá dentro? São os íons. Os íons. Então, tipo, cada partícula de NaCl, do ponto de vista coligativo, equivale a quantas glicoses? Duas. Porque a partícula se dissocia. Então, por isso a concentração de íons é 0,2. Então, para efeito coligativo, qual solução está mais concentrada? Essa aqui. Então, ela vai ter pressão de vapor menor. Vocês entenderam isso? Qual é o cuidado que precisa ter nesse ponto do assunto? O cara te dá gráficos de soluções onde tem coisa que não ioniza e coisa que ioniza. A propósito, o que ioniza? Sal, ácido e base. Então fique esperto, vocês fiquem espertos quando ele colocar uma solução de um ácido, quando ele colocar uma solução de um sal, porque ele vai dissociar. Por exemplo, a terceira solução, gente, olha a terceira ali, ó. Cloreto de cálcio. Gente, o cloreto de cálcio também é eletrólito. Ele vai dissociar. Só que no caso dele ainda é maior a dissociação. Por quê? Como a estrutura tem um cálcio e dois cloretos, na hora que esse maluco dissociar, ele fica assim, ó. Ó, 2Cl menos. Ou seja, se eu jogar dentro da solução 0,1 mol disso aqui, Bloom, a hora que esse 0,1 mol dissociar, ele vai liberar 0,1 disso e 0,2 disso. Não sei se vocês vão lembrar que na aula de concentração, a gente fez um exercício desse tipo, que você jogava o eletrólito na água, ele dissociava, tá? Então aqui a concentração real é 0,3 mol por litro, tá bem? Beleza? Cada eletrólito, agora deixa eu contar um negócio para vocês. Cada coisa que você jogar na solução vai ou não ioniza, ou ioniza, concorda? Quando ioniza, pode quebrar em duas partes, pode quebrar em três partes. Então, o que que a gente costuma fazer? A gente costuma atribuir a cada soluto um número. Um número. O que que esse número vai representar? Quantas partículas aquele cara dissocia na solução? Por exemplo, se o eletrólito, desculpa, se o eletrólito, se o soluto for sacarose ou glicose, que é uma coisa que não ioniza, não dissocia, nada disso, se você jogar 0,1 mol na água, você vai ter 0,1 mol de coisas. Então, para ele, para esse tipo de soluto, eu vou usar o número 1 para ele. O que é o número 1? É o número de partículas que esse cara libera na água. Liberou, jogou um mol, você tem um mol. Para o NaCl, por exemplo, esse número vai ser 2. Para o CaCl2, esse número vai ser 3. Tá bem? Daqui a pouco a gente vai usar esse número em fórmulas. Esse número que a gente atribui para cada soluto é chamado de fator de Van Toff. Fator de Van Toff, tá? Isso aqui só vai aparecer realmente em questões mais bem mais específicas, que é para a gente vai usar isso aqui para fazer uns cálculos daqui a pouco, tá? Bom, voltando aqui à questão. Então, dentro dessa ideia de você ter mais solutos dissolvidos porque dissociou ou porque não dissociou, a gente pode colocar como sendo a menos concentrada. Então, essa aqui é a solução de glicose. Vamos chamar agora de um, 2 e 3, tá? Para a gente relacionar curvas ABC com soluções 1, 2, 3. Então, curva A,
Solução um menos concentrada. Curva C, solução mais concentrada, porque tem mais partícula dissociada, menor pressão de vapor. Tá bom? E o 2 aqui. E onde ficaria a pressão? Se eu tivesse que desenhar, onde estaria a curva de pressão de vapor da água pura? Acima de todas elas. Aqui, por exemplo, ó. Isso aqui seria, eventualmente, a curva de pressão de vapor da água pura. Água pura. Tá aí. Oi. Sim, sim. Porque você imagina, cada íon desse agrega 4, 5, 6 moléculas de água. Então, tipo, quanto mais íon você tiver ali, mais as moléculas estão presas por solvatação, tá? Aqui a interação é de ponte de hidrogênio com a glicose e água. E aqui é íon dipolo, tá? Beleza? Isso é tonoscopia, tá, gente? Ou efeito tonoscópico. Perda de pressão de vapor, tá? Oi. Não, então. Ó, olha o que eu escrevi aqui, ó. O que é tonoscopia? Queda de pressão de vapor do solvente quando adicionamos certa quantidade de um soluto não volátil. O soluto nunca evapora. A gente está falando de moléculas de massa molecular extremamente alta, comparada, por exemplo, com a água. Então, quando evapora alguma coisa da solução, o que está evaporando é só a água mesmo. E aqui muito menos, né? Porque é iônico, tá? Quanto mais concentrada ela tiver, então, por exemplo, numa supersaturada, se a gente for medir a pressão de vapor dela, com certeza é bem menor, tá? Beleza? Bom, gente, tonoscopia é isso. Isso é tonoscopia. Agora, vamos emendar com uma consequência da tonoscopia. Ah, deixa eu só escrever uma coisa aqui. Deixa eu ver onde eu escrevo. Aplicação prática. Só para colocar um exemplo do que a gente usa na tonoscopia. Fluido de radiador. Fluido de líquido de radiador. Vamos colocar fluido de arrefecimento do motor. Gente, quem dirige e já teve a oportunidade de abrir o capô do carro, porque tem esse detalhe, né? Uma coisa é dirigir, outra coisa é abrir o capô para ver o que tem ali dentro, vai ver que o carro tem um monte de líquido, vários fluidos. Tem fluido de freio, fluido de bateria, e tem um fluido que ele é rosa. Tem lá um tanquezinho, geralmente ele fica meio que do ladinho do motor, assim. Aquilo é um fluido. Esse fluido ele entra em funcionamento toda vez que a gente liga o carro. O carro está queimando combustível. Esse processo claramente vai gerar calor. Para evitar que o motor entre em fusão, o motor é feito de um bloco de aço, tem as peças de alumínio. Se você deixar o motor funcionar muito, ele entra em fusão, funde o motor e o carro para de funcionar. Você tem um líquido que fica circulando ali dentro, que é um liquidinho rosa. Você compra no posto e tal. As concessionárias sempre orientam você a não ficar completando com água. Tem toda uma história por esse líquido. Esse líquido, ele é basicamente uma solução extremamente concentrada. No caso do líquido de arrefecimento, dentre outras coisas que você vai encontrar lá dentro, é uma solução aquosa, tá? De uma substância chamada etilenoglicol. Etilenoglicol. Eu vou colocar a estruturinha dele aqui, tá? Você não precisa saber. Mas só que se você está fazendo lá um exercício de propriedade coligativa, o cara começou a falar de etilenoglicol, você já sabe para onde vai parar a questão. O etilenoglicol é assim, ó. Deve ter outras coisas no fluido, tá, gente? Não garanto para vocês que seja só isso. Mas esse cara é o importantão, ó. É uma molécula orgânica, tá vendo? Mas, olha para o detalhe dela. O que tem o detalhe dela aqui? Duas pontes de hidrogênio, hein? Tem duas hidroxilas. Então, essa molécula, ela deve interagir muito bem com a água.
E ela tem uma vantagem sobre o sal. Ela não corrói. Então, por exemplo, se isso aqui tiver que ficar circulando numa estrutura de metal, porque o motor é basicamente uma estrutura de metal, isso aqui não vai corroer o motor. Qual é o objetivo de colocar isso dentro da água? A partir do momento que você coloca isso aqui dentro da água, a água perde volatilidade. Quanto mais disso aí tiver na água, mais ela perde volatilidade. Se ela perde volatilidade, ela vai também perder a capacidade de virar vapor. Vai ficar mais difícil de você ferver a água. Então ela não vai entrar em ebulição a 100 graus, ela vai entrar em ebulição acima de 100 graus, tá? E aí isso acaba preservando a água no estado líquido dentro do carro. Porque se você coloca água pura, por exemplo, dentro do radiador, ela vai ferver a 100 graus. Então ela vai evaporar muito mais rapidamente do que uma água que vai ferver a 140, 130 graus, tá? Como? Isso é uma boa pergunta. Será que tem como eu, ao invés de adicionar um soluto e abaixar a pressão de vapor do solvente, aumentar? Tem. É só vocês pensarem que tipo de soluto eu poderia adicionar. Porque tem uma expressão aqui que acho que passou meio despercebido quando eu escrevi isso aqui, ó. O que é um soluto não volátil? É uma coisa que não evapora. Se uma coisa não evapora, que eu posso dizer sobre a pressão de vapor dela? Zero. Tipo, sal não evapora, gente. Então, quando eu ponho no solvente uma coisa que tem pressão de vapor pequena, o que eu faço com a pressão de vapor do solvente? Abaixa. Efeito coligativo. Agora, e se eu jogar álcool na água? O que acontece? O contrário. Então, para você aumentar a pressão de vapor de um sistema, joga nele uma coisa mais volátil que ele. Tipo, de preferência que dissolva, né? Que no caso, por exemplo, o etanol é um bom solvente, tá? Vocês lembram que a gente fez uma questão do Enem sobre o negócio do caldo de cana, que ele queria que você calculasse a porcentagem de perdas? Era basicamente uma situação como essa. Quando eu tenho uma solução de água e etanol, eu tenho o contrário da tonoscopia. Por quê? Porque aí eu tenho um líquido mais volátil que a água, que é a solução etanol-água, tá? Então, sim, dá para fazer isso. Ahn, então é isso. Vamos. Oi. Como? O cooler, né? Provavelmente tem alguma coisa ali. Provavelmente tem alguma coisa parecida com etileno glicol. Até onde eu sei, aquilo é meio que um gel, mas eu não sei. Deve ter alguma coisa ali, com certeza. Tá? Justamente para evitar que aquilo evapore muito fácil. Considerando que o soluto é apolar e o solvente é apolar, sim. Por exemplo, não sei se é isso que você está falando, Malu. Por exemplo, imagina uma solução assim: eu pego benzeno, que é um solvente apolar. Então ele tem uma pressão de vapor. Tá? Aí eu vou jogar uma coisa menos volátil que o benzeno, vai, iodo. Botei, agora eu tenho uma solução de benzeno com iodo. Essa solução vai ter pressão de vapor menor do que a do benzeno. Você compara sempre a pressão de vapor daquilo com o solvente puro. Então, se você faz essa comparação, não tem muita importância se o solvente é apolar ou não. Ele tem uma pressão de vapor puro, você preparou uma solução com ele, ele vai cair a pressão de vapor. Tá? Só que por ele ser apolar, aí é coisa, sei lá, tô achando, vai. Por ele ser apolar, a pressão de vapor dele já é bem alta, porque ele já é naturalmente volátil, tá? Beleza? É... Gente, outra coisa que eu queria comentar, isso eu não vou nem escrever, mas é importante para vocês fazerem alguns links. Muito está se falando, principalmente por conta dos eventos climáticos que têm acontecendo nos últimos anos aí, eu estou achando que a pauta ambiental vai voltar com uma certa força em vestibular. Volta e meia aparece uma outra questão, mas eu acho que a tendência dos vestibulares é começar a aparecer questões dentro dessa questão de meio ambiente. E aqui tem um problema muito importante relacionado com o aquecimento global. A tonoscopia tem uma relação com o aquecimento global. Porque pensa comigo aqui. O aquecimento global está, dentre outras coisas, provocando aumento do derretimento do gelo polar.
Tanto é que tem urso polar em Cuiabá, né? Vem para cá, para ganhar vida. Eu espero vocês entenderem a piada. Caralho, hein, velho? Puta que pariu, que demora. Peraí, deixa eu decompor o vetor. Ah, não, era uma piada. Mas voltando à história do aquecimento global. Qual é o problema do derretimento das calotas polares? Bom, tem vários, mas tem alguns que a gente pode especular. O mais óbvio, aumento do nível do mar, e algumas cidades litorâneas vão ou perder uma área ou vão ser completamente engolidas. Mas tem um efeito que tem relação direta com o que a gente está contando aqui. Vamos pensar assim: o gelo dos polos é feito de água doce. E o que existe de diferença da água doce para a água salgada, gente? Concentração de sais. A água doce é uma água que tem uma concentração de sal bem menor. E boa parte dessa água doce está no gelo polar, ok? Se essa água começa a derreter, é como se você estivesse fazendo uma diluição no mar. O mar ele tem uma concentração de sais, mas imagine que ao longo de anos você vai jogando no mar uma água doce. E não é pouca água. Então, aos poucos, a concentração de sal diminui. O que acontece com a pressão de vapor da água do mar se ela começa a ficar diluída? Aumenta. A água fica mais volátil. Qual é o problema da água ficar mais volátil? Chove mais. Entendem? Percebem essa relação? Tá? Diluição da água do mar diminui a concentração, ela vai se tornando cada vez mais volátil. E essa perda de volatilidade, ou melhor, esse ganho de volatilidade, ele vai deixando o ambiente cada vez mais saturado com água. Então, o regime de chuvas vai mudando também por conta desse evento, tá? Beleza? Isso é importante fazer esse link com a biologia. Hum, vai. Vamos falar de ebulioscopia agora. Ebulioscopia. Bom, ebulioscopia. Aumento. Vou escrever mais aqui uma letra um pouquinho maior, tá? Aumento do ponto de ebulição. Aumento do ponto de ebulição do solvente. Opa, do solvente devido ao acréscimo de um soluto. Mesma coisa. Soluto tem que ser não volátil. Ao acréscimo do soluto, não volátil. Um soluto não volátil. Melhor maneira de explicar, gente, de novo, tá? É por gráfico. Por gráfico. A gente pode também, eu posso também dizer para vocês o seguinte: a ebulioscopia, ela é um reflexo, reflexo não, é uma consequência do efeito que a gente acabou de mostrar aqui, da perda de pressão de vapor, tá? Então, para poder explicar a ebulioscopia, a gente usa o gráfico de pressão de vapor de novo. Vapor. Ah, uma coisa importante, isso você precisa lembrar, senão você não consegue explicar a ebulioscopia direitinho. O, o que precisa acontecer com o líquido para ele ferver, não para ele evaporar? Lembra da aula passada? O que precisa acontecer com o líquido para ele ferver? Exatamente. Para quem não lembra, vamos lá de novo, vai. Imagina que você está esquentando um líquido num recipiente aberto com o objetivo de fervê-lo. Você vai fazer o líquido entrar em ebulição. Então, o que você faz? Você vai lá e taca calor nele. Taca calor no bicho. A gente sabe que quando o corpo recebe calor, as moléculas vão se agitando mais
e a pressão de vapor dele vai crescendo. A pressão de vapor do líquido vai crescendo. Ah, professor, mas então se a pressão de vapor do líquido vai crescendo, por que que ele demora para evaporar? Para ele ferver? Porque ele só vai conseguir sair fervendo quando a pressão de vapor igualar a pressão ambiente. Então aqui eu tenho a pressão ambiente, certo? Então, se a pressão ambiente for igual à pressão de vapor, o líquido ferve. O líquido ferve. Tudo bem, beleza. Então vamos imaginar que a gente está fervendo o líquido ao nível do mar. Se o líquido está sendo fervido ao nível do mar, ele só vai ferver quando a pressão de vapor dele atingir quanto? 1 atm. Beleza. Imaginemos então que eu estou fervendo água pura. Água pura. É o mesmo gráfico da aula passada. Quando a água tiver a 100 graus, quando a água pura tiver a 100 graus, a pressão de vapor dela é 1 atm. Ela ferve, ok? Tá aqui. Agora, beleza. Agora eu vou pegar uma água com sal para ferver. Problema. A partir do momento que eu jogar sal na água, o que acontece com esse gráfico? Ele desce, ele desloca para baixo. Ele faz isso aqui, ó. Eu vou dar uma exagerada, tá, gente? Para ficar fácil de eu desenhar. Ó, aqui é o gráfico da solução. Ó. A solução perde volatilidade. Essa queda aqui, ó, tá vendo essa quedinha? Isso é a tonoscopia, a queda na pressão de vapor. Só que o que que acontece agora por conta dessa queda? Para você fazer a solução atingir 1 atm de pressão de vapor, você precisa esquentar ela mais, ó. Tá vendo, ó? Vou colocar mais para cá. Eu vou inventar um valor aqui, tá? Eu vou inventar um valor aqui. 110 graus. Tá vendo? Você precisa esquentar mais a solução para conseguir atingir essa pressão de vapor para o gás escapar. E isso, de novo, né? Adivinha por quê? Porque teve um aumento de interações moleculares e as partículas de solvente estão mais presas ali dentro por causa do soluto. A explicação é sempre a mesma. Você prende mais as moléculas na fase líquida, tá? Isso aqui, ó, essa diferença de temperatura, eu vou representar por delta TE. Delta TE, tá? Que é o efeito ebulioscópico. Nesse caso, no meu exemplo, o efeito ebulioscópico seria de 10 graus, tá vendo? Ó? Água pura ferve 100, água com sal ferve 110, tá? Beleza? Tá? Isso aqui tem relação direta com aquilo que eu acabei de falar do radiador, do líquido de radiador, tá? Vou ficar um pouquinho aqui parado para o pessoal de casa também conseguir anotar. Quanto maior for a concentração, maior vai ser esse aumento do ponto de ebulição, tá? Se eu pegar uma solução mais concentrada, olha para cá rapidão, o gráfico faria mais para baixo e o ponto de ebulição sobe mais ainda, tá? Oi, fala. Ah, muda, com certeza. Não, é o mesmo efeito. Para você evitar congelamento,
Você tem que colocar alguma substância que prenda a água no estado líquido. Porque assim, o efeito coligativo, ele funciona no estado líquido. Então, quando você põe um soluto na água, você não só vai aumentar o ponto de ebulição, como você vai diminuir de congelamento. Ou seja, você vai ter que esquentar mais a água para fervê-la e esfriar mais a água para congelá-la. Sim, sim. Não, ali é que aí você está pensando num efeito de roubar calor para virar gás. Isso aqui não mexe diretamente com isso. Isso mexe com o quanto de temperatura tem que estar para aquilo cristalizar. É uma coisa um pouco diferente, tá? Beleza? Ô, gente, a parte chata, mais conhecida como rodapé de caderno. Eu posso eventualmente calcular este valor de ponto de ebulição, desse aumento do ponto de ebulição, tá? Isso aqui é o que a gente chama de lei de Raoult, né? Para ebullioscopia, tá? Para calcular esse ΔT, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Esse aumento, ele é diretamente proporcional à concentração. Tá vendo esse C aqui, ó? Isso aqui é a concentração, tá? Multiplicado por um K. Esse K, gente, esse KE, ele é chamado de constante ebullioscópica do solvente. Do solvente. A Malu tinha perguntado agora há pouco sobre essa questão da solução ser orgânica ou inorgânica, né? Dependendo do tipo de solvente, você vai, eventualmente, se você precisar resolver essa conta na sua vida, você vai receber de presente uma constante ebullioscópica. Para a água tem um valor, para o benzeno tem outro valor, para o cloroforme tem outro valor, enfim, tá? Esse I aqui, ó, tá vendo esse I? É esse queridão aqui, ó, o fator de Van 't Hoff. Então, tipo assim, se eu estiver calculando o aumento do ponto de ebulição de uma solução de NaCl, eu ponho 2 aqui, ó. Se eu estiver calculando o aumento do ponto de ebulição de uma solução de glicose, eu ponho 1 aqui. Isso vai depender de quantas partículas o soluto desmancha, tá? Quando não desmanchar, é um só. E esse C aqui, gente, puta, que merda. Eu só tenho a falar isso. Esse C é uma concentração, ok? Só que não é nenhuma daquelas que a gente estudou. É uma concentração que você só usa para esta merdinha aqui. Ela se chama molaridade. É a molaridade do Cebolinha. Molaridade. Não confundir com molaridade. É uma merda isso, tá? A molaridade é número de mols por volume, não é? A molalidade, gente, é o número de mols do soluto pela massa do solvente em quilos. É uma concentração nada a ver com as nossas de uso corrente. Mol por quilo de solvente. Nada a ver essa concentração, gente, tá? Ela realmente já é uma concentração que a gente nem usa mais, só para cálculo mesmo de efeito coligativo, tá? Isso aqui é chamado de lei de Raoult para ebullioscopia. A gente até vai fazer um exercício, tá? Só para não dizer que não fez. Eu separei um para a gente fazer em sala juntos, tá bom? Tá aí. Agora vamos para o terceiro efeito. Falta dois. Faltam dois efeitos. Crioscopia. Professor, para aí um pouquinho. Para de se mexer, criatura. Por favor. Obrigado. Desculpa aí. Aqui tá bom?
Pronto. Ok. Deixa eu ver ali, eu coloquei, tá. Crioscopia. Já vamos escrever aqui, tá? Mesma coisa que eu fiz nos outros. Queda no ponto de congelamento de um solvente, do solvente, devido ao acréscimo de soluto, do soluto. De novo, soluto não volátil, sempre soluto não volátil. Gente, a melhor maneira de enxergar isso é olhando para o diagrama de fase. Vocês lembram que a gente fez uns exercícios de diagrama? Aquela figura que parece um Y? Eu vou desenhar de novo aqui, tá? Pressão, pressão e temperatura. Para quem não lembra, o que é um diagrama de fase? O próprio nome já está dizendo. Diagrama de fase é um gráfico que te permite saber o estado físico da substância em qualquer condição de pressão e temperatura. Então, no diagrama, eu vou colocar o da água, óbvio, né? Que é o que a gente conhece mais. O diagrama de fases da água, ele parece um Y. Ele é um negócio meio assim, ó. Ah, e faz isso aqui, ó. Esse aqui é o diagrama de fase da água. Eu vou fazer uma legenda aqui, tá? Água. A melhor maneira de entender crioscopia é olhar para o diagrama, que aí você fala, puta, entendo. Só para a gente lembrar o contexto, no diagrama, em que região a gente tem a substância no estado líquido? É bem aqui no meio do Y. Então, aqui, líquido. Vamos só lembrar, né? O que representa esta região? São vários pontos de temperatura e pressão nos quais você encontra a substância no estado líquido. Tudo bem. Então, vamos achar esses pontos para a água, já que nós estamos falando dela. Se eu tiver 1 atm, se eu tiver numa pressão de 1 atm, qual é o estado físico que a água vai estar? Bom, depende da temperatura. Vamos achar aqui no gráfico, por favor, qual é o ponto de congelamento da água ao nível do mar? Ponto de congelamento da água ao nível do mar. Como é que eu acho isso? Ao nível do mar, a pressão é 1 atm, não é? Então, o que eu faço? Eu vou com esse ponto até onde? Se eu quero ponto de congelamento, eu quero o ponto na interface entre sólido e líquido, não é? Se eu projetar esse. Nossa, desculpa, gente. Calma. Eu dei uma. Se eu projetar esse ponto no eixo X, que temperatura ele vai cair? Esse aqui, ó. Aham. Zero. Não é a 0 graus que a água vira líquido? Ou ela solidifica? Então, esse ponto aqui, ó, 0 graus, ele é o ponto de congelamento da água ao nível do mar ou o ponto de fusão do gelo. Tanto faz, né? Ou você pode ter ou gelo virando água ou água virando gelo. Tá. Agora, no mesmo gráfico, onde está o ponto de ebulição da água ao nível do mar? Como é que eu encontraria esse ponto aqui, gente? Ponto de ebulição da água ao nível do mar.
Você vai projetando esse ponto. Ao nível do mar, a pressão é um atm, certo? Você vai projetando ele até a interface líquido-vapor. Tchan, 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 tchan. Quanto vai dar aqui? 100zinho. 100zinho. Ei, ei. Tá vendo esse intervalo aqui, ó? É o intervalo no qual a água está no estado líquido. Mas isso se ela tiver ao nível do mar. Todo mundo compreende isso? Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tacar sal na água. Quando eu ponho sal na água, eu não tenho mais água pura. Agora eu tenho uma solução salina. O gráfico de diagrama de fase muda. Você não tem mais água pura. Agora você tem uma solução. As propriedades de uma solução são diferentes das propriedades do solvente puro. Então, esse gráfico agora vai mudar. Tá vendo essas duas perninhas aqui, ó? Tá vendo a perninha sólido líquido e tá vendo a perninha líquido vapor? Olha o que vai acontecer com elas quando eu puser água. Ó, tá vendo esse gráfico em azul? É o que aconteceu com a curva, com o diagrama de fase da água quando você pôs o sal. É um outro diagrama de fase. Não é mais da água. É de uma outra coisa. Solução. Tá, vem cá. Onde está agora o ponto de congelamento desse líquido? Acha no gráfico aí. Onde está o ponto de congelamento desse líquido? Ao nível do mar. Acharam ele? Tá aqui, ó. Tá vendo essa bolotona aqui, ó? Se eu projetar esse ponto aqui embaixo, ó, eu tenho um novo ponto de congelamento. Compare esse ponto de congelamento com o 0 grau, gente. O que aconteceu? Caiu o ponto de congelamento. Isso é crioscopia. Isso é crioscopia. Conseguem perceber no mesmo gráfico a ebullioscopia? Para cá, ó. Olha a ebullioscopia aqui, ó. Para a água ferver agora, ó, para ela chegar ao nível do mar, o ponto de ebulição tem que ser maior. Ponto de ebulição. Então, tipo, assim, qual é a maneira mais rápida de explicar tudo que eu falei em uma aula em 30 segundos? Por que que acontecem os efeitos coligativos? Porque quando você põe o soluto no líquido, o diagrama de fase muda. Mudou tudo. Aumentou o ponto de ebulição ao diminuir o ponto de congelamento e a pressão de vapor caiu. Tá tudo aqui no gráfico. Fala. Muda também, mas eu não coloquei aqui, tá? Mas ela muda também, a sublimação muda. Tá aí. Ou seja, né? Se a gente pegar a crioscopia, que é uma queda no congelamento, e a ebullioscopia, que é o aumento na ebulição, a gente acaba descobrindo que o efeito coligativo fez foi aumentar o intervalo de temperatura na qual o líquido existe. Então, se a água existia no estado líquido entre 0 e 100, ela vai passar a existir agora no estado líquido entre -1 e 102, entre -3 e 104, né? Isso também a gente pode relacionar com a biologia, né? Graças a Deus, há uma queda no ponto de congelamento, senão a água do mar congelaria muito mais facilmente, né? Em regiões de inverno muito rigoroso, tá? Beleza? Aí tem a formulinha, né? Ah, essa bosta aqui. Vamos lá. Lei de Raul. Lei de Raul. A única parte boa da formulinha é que se você memorizou a primeira, a segunda é igual.
Quanto de temperatura de congelamento diminui? Bom, depende da concentração. Mesma coisa. Muda-se o nome da constante, tá? Ó, tem uma. Quando você está calculando a crioscopia, né? Quando você está calculando quanto que a temperatura de congelamento mudou, a gente usa uma outra constante, tá? Que o exercício também vai te dar. Constante crioscópica. Opa, constante crioscópica. Scópica. E o C, esse C chato, é a molalidade de novo. Número de mols por quilo. Número de mols por quilo. E o I é aquele izinho dos compostos iônicos. Ou é 2 ou é 3, depende do que está dissociando. Tá? Beleza? Não. Foi o que eu falei no comecinho, né? Se, tipo, isso aqui, se cair questão de probabilidade coligativa, com certeza é análise gráfica. Tá? Não precisa se preocupar com. Se você está se preocupando só com o Enem especificamente, pode desencanar. Bom, terceiro efeito, acho que era isso. Quarto efeito, osmose. Oi, o que é? Então, essa questão do gelo no sal, sal no gelo, né? O que acontece? O que acontece? Vamos supor, você vai fazer um churrasco e você quer deixar as coisas gelarem no gelo lá com a água, né? O que a gente sabe se você pegar água e gelo em equilíbrio? Água mais gelo em equilíbrio. Porque o que acontece dentro do isopor, né? Vamos pensar. Você colocou lá um monte de latinha de cerveja, de refrigerante dentro do isopor e botou gelo. Por mais que o isopor seja lá, ou o cooler seja um isolante térmico, uma hora aquele gelo vai derreter. Então, dado o momento do churrasco, você pode reparar que você tem ali dentro uma mistura de água e gelo. Enquanto você tiver uma mistura de água e gelo dentro do isopor, que temperatura está lá dentro? 0 graus. Se a água for pura. Nós estamos falando disso aqui. Ok. Agora, o que acontece se eu ponho água mais sal com gelo? Uma hora essa água vai derreter também? Óbvio. Só que o que vai acontecer? A hora que você abrir o isopor, você tem uma mistura de água, sal e gelo em equilíbrio. Que temperatura está ali? Não é 0 graus. Que temperatura é? Abaixo de zero. Por isso que tem essa coisa do gela mais rápido. Por quê? Aqui o equilíbrio deve estar -2 graus, -3 graus. Aí vai depender da concentração de sal que você tem lá dentro. Você consegue ter um equilíbrio de fase a uma temperatura mais baixa do que você teria se fosse água pura. Então, em tese, faz sentido pensar que congela, que você vai refrigerar as bebidas mais rápido. Porque uma coisa é você mergulhar uma latinha de cerveja na água a 0 graus. Ok, ela vai demorar um tempo para baixar. Outra coisa é você jogar numa temperatura menor, tá? Se você tiver só gelo, não vai adiantar nada. Não adianta. O que funciona é você colocar ali, põe o gelo, põe um pouco de sal e põe água já. Já põe a água um pouquinho ali. Que aí você consegue manter um equilíbrio. Aquela água ela vai estar um equilíbrio a uma temperatura mais baixa. Tá? Beleza? Fechou? Tá, vamos falar de osmose então. Osmose é o mais divertido. Osmoscopia. O nome é meio estranho. Osmoscopia. Ó, a gente precisa só definir 3 palavras, tá? Osmose,
osmolaridade e pressão osmótica. Só de definir isso e aí as coisas vão ficar claras. Bom, o que que é osmose? Osmose. Osmose é um tipo de evento que acontece, e ele é um evento espontâneo, que está relacionado ao transporte de solvente dentro de um sistema onde você tenha duas soluções. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha um sistema que mantenha duas soluções separadas. Solução A, solução B. Normalmente, quando a gente aprende osmose, a primeira vez, normalmente é na biologia. Pelo menos comigo foi assim. A primeira vez que eu ouvi falar de osmose na minha vida foi numa aula de biologia. Quando você está estudando célula, principalmente célula vegetal, fluxo de transporte celular, enfim. Então, imagina o seguinte: para você ter osmose, você precisa ter duas soluções, A e B, separadas por um tipo de sistema que a gente chama de membrana semipermeável. Uma membrana semipermeável, gente, nada mais é do que uma membrana que tem alguns poros que são pequenos, mas não tão pequenos. Tipo assim, eles são pequenos para passar uma molécula de proteína, eles são pequenos para passar uma molécula de um polissacarídeo, de um ácido graxo, mas eles podem passar moléculas menores, como a água, por exemplo, que é um solvente. Então, ela se chama semipermeável justamente por causa disso. Ela deixa passar umas coisas e outras não. Muito bem. E aí, vamos imaginar que a minha solução A, ela tem uma certa concentração. Então, eu estou colocando aqui no quadro, não sei se o pessoal de casa talvez não esteja enxergando, umas bolinhas que vão representar para mim o soluto. Tem um soluto aqui, tá? Essa solução A, ela tem uma concentração que eu vou chamar de CA. Concentração CA. Aí essa solução, ela está separada em termos da solução B, que é muito mais concentrada do soluto. Então a gente tem aqui duas soluções com diferença de concentração. Aqui, ó. Concentração CB. Pode ser o mesmo soluto. Pode ser o mesmo soluto. Concentração CB. Ok. Tá. Primeiro vamos explicar por que da osmose, né? O que que a gente tem? Aqui, na solução A, eu tenho poucas partículas do soluto interagindo com o solvente. Então aqui tem efeito coligativo. Do outro lado, eu tenho muito mais partículas de soluto interagindo com o solvente. Também tem efeito coligativo. Então, as moléculas do solvente, que é aquilo que a Bianca estava falando, né, sobre solvatação, por exemplo, você tem muito mais molécula atraindo água do que desse lado. Como a membrana tem buraquinhos que permitem a passagem de água, adivinha o que vai acontecer? A intensidade das interações aqui desse lado é tão maior que o soluto desse lado começa a puxar o solvente do outro. Tem tanta molécula para interagir com a água, supondo que seja uma solução aquosa, tá? Que as moléculas do soluto aqui, elas começam a exercer o efeito coligativo do outro lado. Então você tem a água passando para cá. Na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. O soluto desse lado também tenta puxar o solvente, mas ele não consegue. Ele não consegue por quê? Porque aqui tem mais partícula. É um cabo de guerra. A solução A, que a gente chama, né, no contexto de hipotônica, e a solução B, hipertônica, elas travam uma verdadeira batalha mesmo. Quem que puxa mais o solvente? Quem que exerce mais efeito coligativo nas partículas do solvente? E, obviamente, a solução mais concentrada ganha. Tem mais partícula aqui. Por isso que lá na biologia a gente aprende que a água vai do menos para o mais concentrado.
ela vai do menos para o mais concentrado, porque no mais concentrado tem mais força de atração coligativa. Por isso que a água vai dar solução hipo para hipertônica. Essa passagem é o que a gente chama de osmose. Ó, vou por aqui H2O. Aqui. Certo? Então, eu vou escrever assim, né? O que que é a osmose? Vamos colocar aqui, ó. Passagem espontânea. Ô, gente, toda vez que vocês ouvirem essa palavra espontâneo, tanto na física como na química, você já entende que por trás da palavra espontânea significa processo que não precisa de energia para acontecer, tá? É um processo que não precisa de energia para acontecer. Então, a passagem espontânea de solvente por meio de uma MSP, por meio de uma MSP, membrana semipermeável, gerada por um gradiente de concentração, por um gradiente de concentração. O que significa gradiente de concentração? Diferença de concentração. Tá aqui, beleza? Isso é osmose. Como eu disse para vocês, gente, qualquer solução pode puxar água de outra, desde que haja o gradiente. Tá? Então, uma solução que é hipotônica perto de uma aqui pode ser hipertônica com outra, tá? Ok? Então, tipo assim, toda solução pode gerar osmose. Só que essa capacidade que uma solução tem de gerar esse efeito está relacionado diretamente com a concentração, certo? Então, eu posso criar uma medida do quanto uma solução é capaz de puxar de água. Eu posso criar uma maneira de quantificar, ó, qual a capacidade da solução B puxar água? Qual a capacidade da solução A puxar água? Essa capacidade, ela se chama osmolaridade. Osmolaridade. Vamos definir isso. Osmolaridade. Osmolaridade é a capacidade de uma solução, capacidade de uma solução em absorver solvente por osmose. Olha a biologia surgindo de novo aqui. Por que que pessoas que têm histórico de hipertensão, histórico não, que têm problema de hipertensão, têm que restringir quantidade de sódio? O que que o sódio faz? Dentre outras coisas, aumenta a osmolaridade do sangue. Sódio é uma substância que se absorve com quase, praticamente tudo que você come tem sódio, gente. Mesmo se você resolver tirar o sal da comida, você vai ingerir sódio ainda. Sódio tem tudo quanto é lugar. O sódio é um íon, que a gente ingere basicamente na forma de NaCl. Esse íon, quando é absorvido dentro da corrente sanguínea, ele aumenta a capacidade de interação com a água do sangue. Então, quanto mais sódio eu tenho dentro do meu organismo, mais líquido eu tendo a acumular nos meus vasos sanguíneos. Então, aumento, por exemplo, de pressão arterial, claro que não é só por causa do sal, mas ele vai ser intensificado por conta disso. Porque se eu tenho muito sódio no sangue, eu aumento a capacidade do sangue reter água. Se eu retenho muita água no sangue, os meus vasos sanguíneos começam a ter uma pressão maior, porque você tem mais sangue passando dentro do sistema cardiovascular, tá? Então, geralmente, quando os médicos vão receitar aquelas dietas para pacientes que são hipertensos, a primeira coisa que ele fala é: tira ou o máximo que você puder do sódio, tá? O sódio é um íon que retém muita água no nosso organismo, beleza? E para medir essa capacidade? Para medir essa capacidade, eu tenho a pressão osmótica da solução.
Gente, pensa o seguinte: se é verdade que duas soluções conseguem trocar água por osmose, e se é verdade que essa água passa por conta de diferença de pressão, eu também imagino que quando a água passa pela membrana, ela exerce na membrana uma pressão, uma pressão hidrostática, por conta da passagem de líquido. Essa pressão eu calculo, a pressão de passagem da água pela membrana, tá? Vamos colocar aqui, ó, pressão de passagem do solvente, opa, pressão de passagem do solvente pela membrana, pela membrana. Vou colocar MSP, tá? Como que eu calculo essa pressão? Aqui de novo, tá fazendo a ressalva que para os vestibulares Enem, do tipo do Enem, por exemplo, isso aqui não vai aparecer provavelmente, tá? A fórmula é bem esquisita. Vocês vão olhar para ela e vão lembrar de uma outra fórmula. Essa aqui é a fórmula, ó. Essa aqui é a lei de Raul para a pressão osmótica de uma solução. Lei de Raul. Deixa eu escrever aqui, vai. Só do ladinho aqui, ó. Lei de Raul para osmose. Ó, tá aqui. Peraí, deixa eu ficar desse lado que o pessoal de casa enxerga melhor. Pi, pi, tá vendo esse pizinho aqui? Isso aqui é a pressão osmótica da solução. Pressão osmótica da solução. Vamos colocar aqui, ó. Pi é a pressão osmótica. Professor, essa pressão osmótica vai sair em que unidade? Depende de uma coisa. Tá vendo esse R aqui, gente? Adivinha o que que é esse R? É a constante dos gases. Sabe aquela constante da equação de Clapeyron? PV igual a nRT? Pois bem, ela está aqui. Ela está aqui, tá? Por que eu estou contando isso? Quanto vale o R? Vocês lembram de cabeça? 0,082 se a pressão estiver em ATM. Eu estou contando isso pelo seguinte: quando eventualmente você precisar fazer essa conta, ele vai te dar o R. E muito provavelmente ele vai te dar o 0,082. Ou seja, se ele te der o R 0,082, a pressão vai sair em ATM, tá? Então, o R é a constante dos gases. O C, cuidado agora, ai, Jesus amado. Lembra que o C, nas outras duas fórmulas, era uma concentração esquisita, molaridade? Pois é, aqui não. Aqui é a concentração em mol por litro mesmo. A tal da molaridade, com R, tá? E o T é a temperatura da solução. É a temperatura da solução. Olha a chatice. Olha a chatice. Nesse caso, a temperatura precisa estar em Kelvin. Por quê? Por causa do maldito do R. Por causa do maldito do R. Esse R vem de uma equação de gases. E na determinação lá do R, a temperatura está em Kelvin. Então a temperatura aqui tem que ser Kelvin também. Então aqui, e o I é aquele fator que vai depender da substância dissociar ou não na solução. Tá? Beleza? Saúde. Tchum, tchum. Vocês estão hoje, tá foda, hein? Vamos ver como é que nós estamos aqui de horário. Tá.
Posso falar mais uma coisa sobre osmose? Que eu acho que é a coisa mais importante que eu vou falar, na verdade. Ó, gente, uma das coisas que eu boto meio fé que caia de osmose na química, né? Porque na biologia tem uma infinidade de questões que podem aparecer ali relacionado a esse tema. Na química, dentro desse viés ambiental, de química geral, de aplicação no cotidiano, não é novidade, já caiu no Enem, já caiu em outros vestibulares o tema osmose reversa. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Né? A osmose, como eu falei agora há pouco, né? Ela é um processo espontâneo. Ou seja, ela não só não requer gasto de energia, como ela também acontece independente da sua vontade, já que por isso eu chamo de espontâneo, né? Só que eu posso reverter a osmose, e aí sim, com gasto de energia, eu estou fazendo um processo não espontâneo, e eu posso utilizar esse evento para purificação de água. Então, alguns países que não têm reserva de água doce utilizam o método de osmose reversa para fazer dessalinização da água do mar. E o processo, assim, a teoria dele é bem simples, tá? Imagina que eu tenho um sistema que vai coletar água do mar. Então, aqui desse lado esquerdo eu tenho água do mar, tá? Coletada. E eu quero transformar essa água em água potável. Então, eu preciso dessalinizar ela. É claro que fazer isso em larga escala, você não vai fazer por evaporação. Não vai pegar toda a água, evaporar, condensar, você não tem muito sentido. Então, o que que eu sei? Eu sei que se eu deixar esse sistema conectado, né, a água do mar e água potável, por uma membrana semipermeável, o que que vai acontecer naturalmente? Naturalmente. Como a água do mar é um meio hipertônico comparado com a água potável, a água espontaneamente vai passar para a esquerda por osmose. Osmose. Ok. A gente vai considerar que a água potável tem uma concentração tão pequenininha de íons que ela praticamente não atrai água por osmose. Em compensação, a água do mar atrai bastante. E eu consigo, por causa dessa fórmula aqui, ó, calcular a pressão que a água faz na hora que ela entra. Imagina a água entrando aqui, ó, por osmose, com uma certa pressão. Calculei a pressão, deu sei lá quantos ATMs. Beleza, tá? O que que eu vou fazer então? Aqui no meu sistema, do lado esquerdo, onde está a água suja, entre aspas, eu vou colocar um êmbolo, e esse êmbolo, ele está conectado a um sistema de pressão hidrostática. O que ele vai fazer, basicamente, é aplicar uma pressão, ele vai aplicar uma pressão sobre o líquido, e essa pressão, ela é maior que a pressão osmótica de entrada da água. Ela é maior.
O objetivo dessa pressão maior que a pressão de entrada da água é justamente reverter o processo. Então, se eu aplicar uma pressão aqui desse líquido que seja maior que a pressão osmótica, o líquido, ao invés de passar o solvente, né, da água doce para a água salgada, o que vai acontecer é o contrário. Eu vou ter isso aqui, ó. E isso aqui é a osmose reversa, tá? Então, assim, tecnicamente, o que é a osmose reversa? É a aplicação de uma pressão hidrostática, né, sobre o fluido, que seja maior do que a pressão osmótica que ele puxa, justamente para, ao invés dele puxar a água, ele se livrar dessa água, né? Então, essa solução, gente, ela vai ficando cada vez mais concentrada. Ela vai perdendo água, e a água vai passando para cá, tá? Filtros osmóticos funcionam mais ou menos dessa forma, tá? Beleza? Vou esperar vocês terminarem de copiar aqui. Vamos fazer uns exercícios, gente? Sobrou alguns minutinhos ainda. Página 160, eu acho. Se não me engano, a gente fez até a questão 6 ou 5, acho. Acho que só até a 5. Confere se é isso mesmo, gente, para mim, por favor. A 5 foi feita já? Já. Página 160, questão número 6. Acharam aí? Questão 6. A questão 6 é uma questão de aplicação de fórmula, tá? Daquelas que eu falei para vocês que não é para esquentar tanto assim a cabeça. Ele diz assim: sabendo que a pressão de vapor da água pura a 25 graus, não tem nada de 25, a 25 graus, é igual a 3,2 kPa, calcule a pressão de vapor de uma solução formada por 0,4 mol de glicose e 1,8 mol de água. Então, tipo assim, quando eu tenho água pura a 25 graus, a pressão de vapor dela, eu vou chamar essa pressão de P do solvente. P do solvente. Ela vale 3,2 kPa. 3,2 vezes 10 elevado à terceira Pascal. Ô, gente, antes da gente fazer conta, deixa eu só chamar vocês a uma reflexão sobre esse valor. Esse valor é alto ou baixo? 3,2, 10 à terceira kPa. Baixíssimo. Ah, mas Danilo, você está comparando com o quê? Adivinha com o que que eu estou comparando? Com a pressão atmosférica. Quanto vale a pressão atmosférica ao nível do mar? Ela vale, para você perceber como é diferente, 100 vezes 10 à terceira Pascal. Não é 10 à quinta? Ou seja, eu quero que você perceba por que que a água não ferve a 25 graus ao nível do mar. Olha a pressão de vapor dela, como é muito pequenininha. Você só vai conseguir fazer a água ferver quando a pressão de vapor dela for essa, ó. Então, tipo, assim, quando eu olho para esse número, o que que eu queria que vocês percebessem? Que a 25 graus realmente a água evapora muito pouco, quase não evapora.
tá? E isso é reflexo das pontes de hidrogênio, tá? Aí, o que que ele faz? Ele pega e prepara uma solução com 0,4 mol de glicose e 1, esqueci, 8, é isso, de água. Tá aí, pronto. Bom, qual é a porcentagem em mols? Porque o que que a gente viu que a lei de Raul diz? Que a queda na pressão de vapor é proporcional à porcentagem do soluto multiplicado pela pressão da água pura. Tá aqui, ó. Então vamos calcular porcentagem. Aqui você pode colocar porcentagem ou fração molar, tá, gente? É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Tá. Porcentagem de soluto. Soluto. 0,4 dividido por 2,2. Vou pular aqui. Dá aproximadamente 18%. 18%, 0,18. Tá? Uma diziminha, tá? Então nós temos uma solução. Qual que é a ideia? A gente tem uma solução com 18% de soluto em mols, ok? 18% de soluto em mols. Pela lei de Raul, a queda na pressão de vapor vai ser 18% da pressão do solvente. Entenderam qual é a ideia? Se eu tenho 18% em mols, a queda na pressão de vapor vai ser 18%. Então, o delta P de vapor, a queda, vai ser 18% de 3,2 kPa. Aqui. 0,031. Super pouquinho. Fora isso, né? Os números são bem chatos. 0,031 kPa. Vou deixar na mesma unidade, tá? Quilo Pascal. 7. A 7 é um pouco mais chata. Calcule a pressão de vapor de uma solução aquosa a 25 graus, que contém 2 mols de sacarose, 2 mols de glicose e 162 gramas de água, dado pressão de vapor da água e massa molar da água. Dá uma olhada nesse enunciado e vê qual a diferença dele para o 6. O que que a gente vai ter que fazer a mais? Dá uma pensada aí. Montar a solução. Opa, é, solução. O que que eu tenho na solução, gente? 2 mols de glicose, 2 mols de sacarose e quanto de água? 1,62? Duas diferenças.
em relação à primeira questãozinha que a gente usou a fórmula. Na primeira ele só tinha essa glicose com água e ele já deu água em mol. Então aqui foi mais sussa. Ali eu vou ter que fazer conta. Ô, gente, não importa que o soluto esteja distribuído em duas substâncias diferentes, tá? O efeito coligativo independe do tipo de partícula. Você tem 2 mols de glicose e 2 mols de sacarose, trata tudo como uma coisa só. Então, primeiro, quantos mols de água tem? 1 mol de água, 18 gramas. 162 dá 9? 9, né? N de água, 162. Tá. 162 por 18 dá 9. 18. Opa, 18. Isso dá 9 mols. Agora vamos calcular a porcentagem de soluto. Nossa, o cara foi muito filho da puta. Porcentagem de soluto. Que conta eu faço, gente? Pro soluto. Eu tenho ao todo 4 molzinhos de soluto. Dividido pelo total de mols. Soluto mais solvente, né? Como eu tenho 9 mols de água mais os 4 daqui, 13. Para que fazer uma conta redonda, né? Para quê? Ai, foda. Desculpa. Então, ó, queda na pressão de vapor vai ser igual a um pouquinho mais que 33%. Deve dar uns 34, 35. Deixa eu ver. Não. 30%. Por que daria 33%? Ah, se fosse 12, né? Se fosse 12, daria um terço. Vai dar um pouquinho menos que 33%. A minha conta aqui deu 0,3, tá? A fração molar. Aqui, ó. Aproximado, tá? 0,301, uma coisa assim. Vezes 3,2, 10 a terceira. Pascal. Pelo menos essa dá para fazer a conta mais rápido. 30% de 3,2 vai dar 0,96. 0,96. 10 a terceira. Pascal. Tá aí. É a mesma conta, tá, gente? Só com um trabalhinho a mais que eu tive que achar o número de mols da água. Questão 8. Ó, essa 8 aqui é aquela bem do que eu estava falando para vocês agora há pouco. Questãozinha bem simples, tipo, rapidinha. Coloque as seguintes soluções em ordem crescente de volatilidade. O que significa ordem crescente de volatilidade? Vamos lá. Ordem crescente de volatilidade. Gente, volatilidade não está associada com pressão de vapor alta? Vou, peraí. Volatilidade. Cara, volatilidade está associada com pressão de vapor alta. Quanto mais volátil, maior a pressão de vapor. Se eu quero ordem crescente de volatilidade, é ordem crescente de pressão de vapor. E assim, rapidamente, né?
Qual a relação entre concentração e pressão de vapor? Que é isso que você precisa lembrar. Quanto mais concentrada for a solução, quanto maior a concentração de partículas, menor a pressão de vapor. Menor a pressão de vapor. Lembra dos grafiquinhos, tudo um embaixo do outro, tá? Bom, quais são os candidatos? Primeiro, cloreto de sódio, 0,2 mol por litro. Gente, cloreto de sódio, 0,2 molar. Qual é a concentração real de partículas dentro dessa solução? Dissocia o NaCl na proporção de 1 para 2. Então, qual é a concentração real de partículas lá dentro? 0,4 mol por litro. Qual é o fator de Van 't Hoff dele? 2. Aquele izinho da fórmula, tá? O izinho é 2 para ele, tá? Então, só para você entender, né? Por exemplo, imagina que o cara perguntasse para mim a seguinte conta: ó, qual a pressão osmótica dessa solução a 27 graus? Vamos supor que eu estivesse fazendo essa conta. Quero calcular a pressão osmótica da solução de NaCl. Pega aí a formulinha que eu botei no caderno. É concentração vezes R vezes I vezes T, não é? Vamos supor que a solução estivesse a 27 graus, tá, gente? Estou pegando uma temperatura que você já pode fazer conta. Então, ó, a concentração da solução não é 0,2? 0,2. Vezes o R, ups, ó, vezes. Que número eu ponho no I? 2. Se a temperatura for 27 graus, convertendo para Kelvin, isso aqui vai dar 200, tá? Isso aqui vai dar 24,6 vezes 2, 49,2 vezes 0,2. Deixa eu ver quanto dá isso. Deu 9,84. Só um exemplo, tá? De como eu aplicaria essa fórmula. Essa conta que a gente fez usando os dados da solução, tá? Seria ATM. Tá bom? Se eu fosse aplicar uma formulinha de pressão osmótica para ela, seria essa fórmula, tá? Segunda solução, segundo candidato aí. Cloreto de cálcio 0,1 mol por litro. Cloreto de cálcio 0,1 molar. Qual é a concentração real, vixe, real de partículas? Como ele dissocia na proporção de 1 para 3, certo? Um cálcio e 2 cloros, então a concentração real é 0,3. Então, até agora, quem é a mais volátil, gente? Quem é a mais volátil? É a de baixo. Ela está menos concentrada, ela tem pressão de vapor maior. E a última é o sulfato de sódio. Na2, SO4. Sulfato de sódio. Concentração 0,2. Opa! Acho que essa daqui ganhou, hein? O sulfato de sódio, gente, ele dissocia na proporção de 1 para 3. São 2 sódios e um sulfato. Como a concentração é 0,2, então a concentração real é 0,6 mol por litro. Tá aqui. Beleza? Então agora vamos colocar em ordem crescente de pressão de vapor. Solução mais concentrada. Terceira. Tem menor pressão de vapor. Então, ordem crescente de pressão de vapor. Solução
de Na2SO4 é a mais concentrada, portanto, ela tem a menor pressão de vapor. A solução mais volátil é aquela menos concentrada. É aquela menos concentrada. Solução de CaCl2, tá? A solução com concentração intermediária vai ter pressão de vapor intermediária. NaCl, tá? Ordem crescente de pressão de vapor. Crescente de pressão de vapor. Sabe o que também poderia ser usado, essa ordem crescente? Pressão osmótica, né? Ela também tá, essa setinha, ela também poderia ser para pressão osmótica. Solução mais concentrada, não, peraí, é o contrário, né? Solução mais concentrada, maior pressão osmótica. Então a pressão osmótica seria para cá, né? Contrário, tá? Tudo bem? Então vamos parar por aqui, gente. Já deu já. Na volta, tá? Na quinta-feira que vem, na segunda-feira que vem a gente continua de onde paramos. Ainda tem umas penca de exercícios aí. Voltamos em meia hora, tá?